Meia melancia amarela, Imagem. da exposição como uma metáfora. Metáfora. Imagem. Meia melancia amarela, da exposição como uma metáfora. Pandemia. Pandemia. 2020. Pinturas, objetos Arte. e vídeos. Pandemia. Barreto, Confinamento. Flávio Morte. Arte. Cancelamento. Galeria de Arte Arte do cancelada. Centro Municipal de Galeria Cultura de Arte Dr. do Henrique Centro Arte cancelada. Municipal de Cultura Dr. Henrique Otovais. Experiência. Meia melancia amarela, da exposição como uma metáfora. Exposição de meia melancia amarela. Experiência. Exposição de meia melancia amarela. Experiência. Exposição de meia melancia amarela. Umbelina Barreto, artista visual e doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse texto começa com Ailton Krenak, líder indígena brasileiro, fazendo a crítica da ideia de humanidade como algo separável da natureza. Diz Krenak, em 2019, que nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. Ao lado de Krenak, eu provoco você, leitor, a estar lado a lado para que se possa adiar o fim do mundo ao convocar a escuta de mais essa história que se deseja contar. Exposição de meia melancia amarela. Experiência. Da exposição como uma metáfora. Descascando um abacaxi. Descascando um abacaxi. Da exposição como uma metáfora. Experiência. Dança mutua exposição. Mutua Em exposição. princípio, quer-se falar da experiência, pois tem experiências que são vividas sempre como se fossem múltiplas naquilo que provocam, e com frequência se desenvolvem como um jogo, em que se pode saltar por distintos mundos, que levam a experimentar novos sentidos, que talvez até então tenham estado adormecidos. Melancia. Melancia. Meia melancia amarela. Meia melancia amarela. Banquete. Ousadia da experiência da arte. Banquete. Ousadia da experiência da arte. Caminhantes da cultura. Ousadia da experiência da arte. Banquete metafórico. Caminhantes da cultura. Dança infinita. A diferença na semelhança. Ana Zavadiel, curadora e mestre em História, Teoria e Crítica da Arte pela Universidade Federal de Santa Maria. A premissa da exposição é causar um deslocamento contextual e uma confrontação direta com as questões sociais e políticas pelas quais estamos atravessando, pois o que torna este momento singular é a divisão, ou seja, confronto muitas vezes irracional de opiniões. Os antagonismos que acabam por igualar os dois lados constituem um ambiente de discórdias e dissonâncias, mantendo ainda outra semelhança: minorias intransigentes que acreditam em mitos. Diferença na semelhança. O sentido escorre. O sentido escorre. O sentido escorre. O sentido escorre. Imagem. Em Meia Melancia Amarela, da exposição como uma metáfora, os artistas buscaram travar um diálogo entre as obras, buscando uma aproximação com as imagens, simbologias e metáforas que pudessem entrecruzar ideias para além das possibilidades do visível. O grande destaque é a forma de erigir um estado poético que provoque enfaticamente os sentidos do observador, para que este compreenda o radicalismo das propostas, onde intuição e imaginação pluralizam as percepções. Flávio Morte dedica-se à pintura e Umbelina Barreto ao desenho, ambas as linguagens em campo expandido. Flávio Morte e Umbelina Barreto, artistas excepcionais em seus nichos de produção artística, resolveram juntar obras existentes para construir uma metanarrativa para pontuar a vivência desses tempos de fortes embates epistemológicos entre corpo e mente, razão e cognição, ciência e arte, religião e política. Tempos que fizeram com que esses segmentos tomassem para si outros valores, quase sempre abarcando um retrocesso inconcebível depois de se ter atingido a liberdade de expressão. O conjunto de obras de cada artista refere-se às suas pesquisas particulares, em que prevalecem processos de intensa experimentação, leituras e estudos, além de viagens que complementam essas pesquisas. Em princípio, quer-se falar da experiência, pois tem experiências que são vividas sempre como se fossem múltiplas naquilo que provocam, e com frequência se desenvolvem como um jogo, em que se pode saltar por distintos mundos, que levam a experimentar novos sentidos, que talvez até então tenham estado adormecidos. E é assim uma metáfora de exposição que Meia Melancia Amarela nos faz participantes de um banquete que se faz novo a cada um que ousa experimentar. Da exposição como uma metáfora traz a ousadia da experiência da arte, ao gerar uma ampliação da visão no observador, na mesma medida em que amplia as imagens expostas.
As obras em exposição, tal como meias melancias amarelas, ganham novas capas ou cascas. Essa é a magnífica pintura de Flávio Mosch. A série de 13 pinturas de Mosch é uma das obras mais instigantes da exposição, pois, sendo ela abstrata, faz parte do longo processo de pesquisa dos últimos anos. Fica difícil mesmo explicar o que se pode ver, uma vez que um olhar menos atento identificará somente a beleza das composições, deixando para trás o seu real significado, que exige da observação a absorção das transformações das cores ao longo do trajeto. A cor é calculada de forma exata para causar efeitos e transformações. A tinta usada, dependendo da incidência de luz sobre a tela, transforma-se em sua cor complementar. À medida que o observador caminha, ele busca enxergar através dos padrões uma familiaridade. No centro desse padrão, que é um quadrado, formado pela justa posição de outros 3 quadrados, o centro deles forma uma cor inexistente, advinda da luminosidade das outras. As pinturas, colocadas lado a lado, determinam como devem ser observadas. As pinturas colocadas lado a lado determinam como devem ser observadas. As pinturas colocadas lado a lado. Belinda Barreto propõe um processo de transmutação por meio de uma questão intersemiótica que contrapõe signos linguísticos a outros signos, impondo, assim, uma relação entre palavras e coisas, gerando narrativas sobre as materialidades do mundo. Destaca-se nessa série de trabalhos um modo acumulativo ao compor, seja nomeando coisas, seja relacionando aos desenhos figurativos, ou juntando fragmentos para finalizar o discurso. São pedaços do mundo costurados em uma narrativa que questiona desigualdades, racismo e gênero. Cria uma pele em seus desenhos quando o sentido escorre em uma superfície sem fundo e infinita. Metáfora, metáfora, imagem, imagem, metáfora, metáfora, imagem, imagem, metáfora, metáfora, imagem. A cor e a figura das pinturas de Mosch provocam reações lúdicas em geometrias e curvas, determinando espaços de convivência. Metáfora, metáfora, imagem, imagem, metáfora, metáfora, imagem, imagem, metáfora, metáfora, imagem. A cor e a figura nas obras de Belinda Barreto dão conta de um processo intenso construído pelos cruzamentos internos e que provocam conflitos visuais, pois não é fácil entender tantas mensagens ali instaladas, e elas, intercaladas, apontam não só as diferenças entre si, mas também as semelhanças em outro patamar de cognição. A insólita exposição de uma melancia amarela sempre é uma festa, pois a melancia é um fruto que costuma apresentar uma densidade trágica, apontada em um interior de denso vermelho que vive a ser ressudado, como a se desmanchar em água. Entretanto, o ato de exposição do fruto pode levar à sua ressignificação, através da interação e reconhecimento de diferentes corpos, como em uma dança, em que a mútua exposição põe à mostra a cada vez um novo interior. Meia melancia amarela, da exposição como uma metáfora, implica um desafio e, portanto, tratar as imagens como mera aparências, reduzindo-as somente à sua visibilidade, seria ignorar o observador em sua experiência de fruição, na intenção de buscar as verdades que essas obras juntas despertam. Metáfora, metáfora, imagem, imagem, metáfora, metáfora, imagem. A produção de sentidos materializa-se no universo artístico e a metáfora significa uma tomada de posição, os sentidos não ditos e os silenciamentos.